Sejam bem-vindos ao programa Jucares e Você, um programa feito com muito amor e carinho para você que está em casa nos assistindo, não é mesmo, pai? Com toda certeza. Quem falou aí é a Thaís Faria Coelho, minha filha. Eu sou o professor José Luiz de Faria Neto, conhecido como Juca Faria. E agora de Casa Nova, nós vamos trazer muitas informações para auxiliá-los das mais difíceis, mas também das mais belas e importantes artes, que é do bem educar. Isso mesmo. Para você que está em casa nos assistindo, não pode perder o nosso quadro Brilho no Olhar, com uma entrevista maravilhosa com Legião Urbana Cover do Brasil. Caprichou, né? No primeiro programa aqui, na TV+. Na mensagem do educador, nós vamos falar sobre a importância de valorizarmos aquilo que nós temos dentro da própria casa. Às vezes a gente vai buscar coisas lá fora e de repente Deus já nos deu tudo aquilo que desejamos para aprender, crescer e ser feliz. É verdade. Tudo isso e muito mais. Eu vou para um rápido intervalo e volto rapidinho. Não sai daí, hein? Jucares e Você. Apoio Cultural Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Dia Max Seguros, 4043-2585. Jura Autopeças, 4452-7140. Olá, que bom que você nos esperou. E hoje no nosso programa uma super entrevista da Legião Urbana Cover do Brasil. Vamos conferir? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. E hoje o programa Jucares e Você conta com a presença dessas feras, Legião Urbana Cover. Olha, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar a entrevista já dando os parabéns. Cheguei agora há pouco aqui, vocês estavam passando o som e uma perfeição que eu achei que estava com um CD. A hora que eu vi que estava passando o som, eu fiquei até parado. Então, olha, parabéns mesmo. E eu gostaria de saber, principalmente aqui, né, do Renato Russo, a responsabilidade de interpretar uma fera dessa. É grande, assim, às vezes a gente não consegue nem entrar em dimensão, porque as reações são as mais diversas possíveis e a gente sabe que essas reações não estão acontecendo só do lado de fora das pessoas, elas estão acontecendo lá dentro. Então a responsabilidade é tamanha, não só para mim, à frente do palco muitas vezes, mas desde o Luciano atrás, os meninos estão também no contexto. A gente repara muito a reação das pessoas, o lado emocional que é muito forte, né? Ainda mais se tratando de Legião Urbana, que é de fato ícone histórico, uma voz da juventude na fase pós-ditadura no Brasil, quando começou aquela revolução da música pop, da música em si, né? Eu acho que da música brasileira no geral, tendo um pouquinho mais de liberdade. Então a responsabilidade é maior e a gente tenta se relacionar com o público sempre com muito respeito e com muito cuidado. Muito cuidado com o trabalho em si, para não alterar muito também, para que também não passe a ser um ponto duvidoso para o público. O público também não fica que a gente não está tentando identificar ou representar essa banda que é uma homenageada nossa também. Eu via pessoalzinho já indo aqui no teatro, tem desde adolescente ao pessoal mais velhinho, né? Vamos
assim, vocês acham que o sucesso pode durar tanto tempo, pegando diversas gerações? Todo mundo sabe cantar Legião. Eu acho que Renato Legião, a gente sempre fala que os frutos serão conhecidos na eternidade. Eu acho que Renato Russo deixou uma obra que realmente tem atravessado gerações. E quantos shows a gente tem feito, e aí você vê duas gerações, os pais, as crianças de 5, adolescentes, então, assim, pra gente é uma surpresa até, né? Em vários momentos é uma surpresa você ver famílias inteiras assim assistindo o show e é muito gratificante pra gente. Você tá retribuindo aquela vibe assim da mistura da família, o rock and roll, aquela interação de todo mundo. Então pra gente é super importante isso no palco, né? Com certeza. E eu acho que rola todo um déjà vu, né? Eu pelo menos quando escuto Legião eu lembro da adolescência, coisas tão boas, né? Então eu acredito que o público também tem esse mesmo déjà vu. Ah, com certeza. Marcou uma época, pra mim marcou uma adolescência muito, então parece que você relembra, volta aquele sentimento de quando jovem. É isso mesmo, exatamente como você falou. Bacana. Saber a expectativa pro show que vai acontecer daqui a pouquinho. Ah, super bacana, a gente junto com o Marcelo, né, parece que a casa já tá bem cheia, né, e aqui a gente tá agora pela primeira vez aqui em Santo André, né, um teatro super bacana, super legal, som nota 10, produção nota 10, então a expectativa é total, assim, vai arrebentar aí no show. E eu quero saber os próximos lugares onde vocês estão, pros nossos telespectadores. Que eu me lembro aqui na nossa agenda memória, que foi passado pelo nosso produtor agora, um pouco antes da entrevista. Nós temos duas datas mais próximas aqui. Uma que é no dia 18 agora do mês de setembro, no Teatro Gamaro, em São Paulo. E no dia 11 de outubro, que é o aniversário de falecimento do Renato Russo, são 19 anos exato, é uma das duas datas mais importantes do contexto todo do trabalho, né? Tem a data do nascimento do Renato, tem a data do falecimento. Como a gente está se aproximando, dia 11 de outubro a gente está no Teatro Coliseu, em Santos. Está fazendo essa serenata, acima de tudo para o Renato, né? Em si, mas para todos os fãs de Legião, para a gente estar podendo emanar boas energias e poder estar sempre conectado com ele lá. Bacana. E para finalizar, que daqui a pouco vocês estão aqui com todo mundo, eu queria uma mensagem para os nossos espectadores. Em primeiro lugar, agradecer a vocês, né, por estarem cobrindo aqui o nosso show, e deixar uma mensagem para vocês que vocês ainda não viram o nosso show, por favor, são muito bem-vindos, seja onde for, por favor. Nós temos um Facebook, podem entrar lá para trocar uma ideia, porque a gente sempre responde as perguntas no facebook.com/Legião Urbana Cover do Brasil ou Legião Urbana Cover Brasil. Esse canal é um canal mais próximo que a gente tem hoje, fora os shows, né? Porque sempre depois dos shows a gente acaba conversando com a galera. Para o público que está em casa, fica o convite, então. Olha, gente, parabéns mais uma vez. Que Deus continue iluminando muito a todos vocês. Sucesso, sucesso e sucesso sempre. Sempre que tiver uma novidade, estiver por aqui, dá um toque que o Jucares e você, com todo prazer, vem cobrir essas coisas de qualidade que acontecem na região. Obrigado, e para você em casa, fica essa dica maravilhosa. Será que é tudo isso em vão? Será que vamos... Gostou? É muito importante, né, pai, resgatar essas músicas que marcaram gerações. Todo mundo conhece Legião Urbana, né? Com certeza, e faz o maior sucesso, né? Até hoje, já passado aí alguns anos, que o saudoso Renato Russo se foi. A qualidade da música é muito importante na formação do caráter. Então você que é pai, que é mãe, tem que estar muito atento ao que os filhos andam ouvindo, né? Porque quando eu era criança, meu pai brigava, né? Ah, que música é essa que você está ouvindo? Eu quero ouvir o meu rádio, né? Então ele escutava lá as músicas dele, quando ele deixava um pouquinho de lado, eu ouvia as minhas. Depois de inventar o tal do fone de ouvido, né? Então para os pais foi uma tranquilidade, que aí os filhos podiam ouvir no som que quisessem,
e o que bem entendesse, né? E o pai e a mãe ia no carro lá na frente, lá ouvindo a música dele, conversando, e os filhos quietinhos atrás. E aí que os pais começaram a perder um pouco das rédeas da situação. O que os filhos estão ouvindo? O som muito alto também é preocupante, formação da surdez, coisas assim. Mas a mensagem que determinadas músicas passam, com o objetivo de destruir a família, os valores morais, espirituais e assim por diante. É uma coisa que eu fico muito triste é quando eu vejo criancinhas de 1 ano e meio, 2 anos, dançando aqueles funkings com letras assim pesadíssimas. E às vezes o pai e a mãe gravam, acha aquilo lindo, chega um tio em casa, coloca a criança ali para dançar, põe no YouTube. É muito triste. São sementes que vão sendo plantadas, não é? Depois não pode reclamar dos frutos que vão, com certeza, não ser do agrado de ninguém. A qualidade da música, eu volto a repetir, ele é de suma importância, até neurologicamente falando. Determinadas músicas clássicas ativam áreas cerebrais responsáveis pelo desenvolvimento da inteligência, da capacitação de proporcionar aos alunos ou mesmo aos filhos, né, nos primeiros anos de vida, assim que eles passam mais em casa, não vão para a escola ainda, habilidades de perceber, de ouvir. E determinadas músicas clássicas, volto a repetir, ativam essas áreas cerebrais que fazem maior diferença. Com toda certeza. Por exemplo, pegar um Beethoven, né, que são ativadas as áreas de raciocínio neurológico rápido, né? Então é muito importante estar trabalhando com isso em sala de aula, também para os professores, não só em casa com os pais. Com certeza. Existe um fato assim, muito interessante. Existe uma rã no Amazonas que os índios passam a flecha nas costas dessa rã e ela solta um veneno paralisante. Aí eles apontam lá no macaco no alto das árvores, acertam o macaco, ele já cai paralisado e ali eles fazem o seu almoço, a sua janta. Só que esse veneno da rã, ele também é utilizado assim para desobstruir artérias cerebrais. Olha só. As coronárias. Então, o que os norte-americanos fizeram? Trouxeram lá um monte de dólares para os nossos índios, porque aquela história de pente, espelhinho, foi, né? Isso aí já foi há bastante tempo. Eles querem as verdinhas, né? O índio brasileiro está muito esperto. E levaram milhares dessas rãs para que elas se reproduzissem em laboratórios norte-americanos e também na Inglaterra e na França. Então aconteceu uma coisa interessante. As rãs de laboratório, elas não produziam o veneno. Olha só. Algumas explicações, né? O veneno é para protegê-la dos agressores, dos predadores da floresta. Mas estão em laboratório, não tem ameaça nenhuma, tranquilo, né? Então pode ser que isso foi desativando essa produção do veneno. E a outra hipótese, assim, mais defendida pelos cientistas, é em relação ao alimento que provocava esse metabolismo que gerava o veneno. Agora, o que a rã venenosa da Amazônia come? Formigas, fungos, pequenos roedores, ratinhos, né? Algumas larvas. Mas e a quantidade de cada uma? Sim. Então chegou-se à brilhante conclusão que, dependendo daquilo que você come, você se torna venenoso ou não. Não é? E se você trazer esse tipo de alimentação para a alimentação do nosso espírito, do nosso jeito de ser, determinadas músicas nos tornam venenosos. Não é? Por isso que às vezes faz tão mal você estar jantando e assistir um telejornal com tanta violência. Sangue, né? Que você espremer, sai sangue. Então... Exatamente. E determinadas músicas com os refrões assim de agressividade, de violência, vai tornar quem está ouvindo isso diuturnamente, num som altíssimo, venenoso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de alimento que nós damos aos nossos filhos
né? E também em relação ao tipo de alimento com que eles alimentam o seu espírito. O que eles leem, o que eles veem, o que eles assistem, o que eles ouvem. Tem tanta música de qualidade para trabalhar com crianças. Exatamente. Palavra cantada, a própria Galinha Pintadinha, que resgatou todas aquelas músicas, canções de ninar, mas que faz muito bem, toda criança gosta de aprender, né? Então é muito importante. Ao longo dos nossos programas, a gente vai estar trabalhando sobre todos esses temas, não é? Trazendo os mais diversos especialistas para tirar todas as dúvidas de vocês que estão aí em casa nos assistindo. Bom, eu vou para um breve intervalo e volto já já com mais novidade para vocês, tá bom? Não sai daí, hein? Jucares e você. Apoio cultural. Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Dia Max Seguros, 4043-2585. Jura Autopeças, 4452-7140. Que bom que você nos aguardou. Vou convidar você que está em casa nos assistindo para conferir um quadro chamado Mensagem do Educador. Eu tenho certeza que você em casa vai gostar. Hoje a nossa mensagem se passa no Irã, na cidade de Golconda. Ali Hafed era um fazendeiro. Ele vivia com a mulher, os filhos, criava carneiros, camelos e plantava trigo. Era considerado, para os padrões da época e pelas propriedades e bens que tinham, um homem rico. Mas aí ele ouviu uma história sobre diamantes que eram muito valiosos e que se encontravam em rios, em lugares montanhosos. O que ele fez, descontente com a sua situação, ele acabou vendendo a fazenda, deixou os filhos e as mulheres com alguns parentes e viajou em busca dos tais diamantes. Percorreu distantes lugares, as margens do rio Nilo, passou pela Palestina e anos se passaram e até que ele chegou em Barcelona, na Espanha. Sem dinheiro, pobre e morrendo de vergonha de voltar para sua família, subiu ao alto de um penhasco que era banhado pelo mar e se atirou. Morreu. Nesse mesmo tempo, a pessoa que havia comprado a sua pequena fazenda, lá em Golconda, no Irã, levou os camelos para beberem água no rio que serpenteava a propriedade. E lá os camelos andando dentro do rio, bebendo da água, mexeram algumas pedras e ele notou uma pedra preta que diferenciava de todas as outras. Quando ela pegou, ela estava muito molhada, logicamente, escorregou, caiu em cima de outras pedras e lascou. E ali ele viu uma claridade estupenda quando o sol bateu naquela pedra, naquela fresta que se formou. Era um diamante. Aquele diamante foi a indicação da maior mina de diamantes do mundo, em termos de tamanho e de valor. Coroas de vários reis pelo mundo ostentam esses diamantes. É a maior mina de diamante do mundo e estava ali na propriedade daquele Ali Hafed, que não percebeu todo o tesouro que tinha e foi buscar a felicidade e mais valores pelo mundo. Abriu mão de estar com a família, de ter as suas propriedades e de ser feliz. Essa história que aconteceu lá no Irã, aconteceu parecida aqui no Brasil. Era um garoto engraxate que sempre fazia o ponto em frente a um restaurante na Avenida Paulista. E todos os dias pela manhã, ele via aqueles homens bem vestidos, de terno, gravata, sapatos importados, entrarem no restaurante e pedirem em alto tom para o garçom:
garçom, me traz um pingado caprichado. Como ele não podia entrar dentro do restaurante, às vezes até na porta ele era expulso pelos garçons, ele ficava ali morrendo de vontade do tal pingado. Então ele tomou uma decisão, ajuntou o dinheiro semanas após semanas, guardou aquele dinheirinho escondido, porque a maior parte ele dava para a mãe, para o sustento da casa, e, determinado dia, pegou as roupas de ir para a missa de domingo, penteou bem o cabelo, colocou todo aquele dinheiro no bolso, entrou no restaurante e pediu para o garçom, em alto e bom tom, me traz um pingado caprichado. E o garçom trouxe, para sua tristeza, desapontamento e frustração. O pingado era um copão de leite com algumas gotas de café. Mesmo copo de leite com café que a sua mãe lhe dava todos os dias antes de sair de casa. Qual a lição que se tira dessa história? Muitas vezes na vida a gente quer procurar as coisas, os bens, as felicidades longe daquilo que nós já temos, não é? No trabalho, em casa, e tal qual como os diamantes são pingados, na maioria das vezes tudo aquilo que desejamos está ao alcance de nossas mãos, nos nossos lares, nos locais onde trabalhamos. Basta olharmos com mais carinho e fazermos o trabalho com mais amor. Seja qual for a situação que você se encontra, há diamantes esperando para serem encontrados e pingados a serem tomados. Nessa semana, viver será uma aventura empolgante. Se você puser em prática esta mensagem que eu te passei de todo o coração. Felicidades. Gostou? Mas eu acho, pai, que o pessoal aí de casa deve estar se perguntando por que Jucales e Faria, né? Por que todo esse nome diferente, assim? Acho que a gente podia dar uma explicação para eles, né? Bem, olha, há muitos anos atrás, né? Quando eu tinha 6 anos, onde a escola agora existia lá, um terreno muito grande, né? O bambuzal. E o meu pai cortou os bambus e fez como se fossem cômodos. E ali nasceu um cavalinho. Ele era instrutor de cavalaria da gloriosa Força Pública, né? Agora a Polícia Militar. E ele sempre adorou cavalos, né? Os 3 grandes amores da vida: a família, os livros e os cavalos, né? Em relação aos livros, a gente vai contar aí do Projeto Vodi, né? E eu vi que um primo nosso, o Serginho, saiu puxando um cavalinho que tinha nascido lá na escola, onde é a escola agora, né? Eu falei, pai, quem está levando o cavalo embora? Aí ele virou com os olhos cheios de lágrimas para mim, né? Os olhos bem grandes, né? Que por sinal você herdou os olhos do avô, né? Ele disse para mim assim, eu fiz uma mágica, meu filho. Eu não quero uma vida tão perigosa para você como a minha de ser policial. Porque naquela época, a cavalaria era mais ou menos a rota. As piores situações era a cavalaria que ia. Então, eu vou comprar sapato novo, uniforme, material escolar, porque o ano que vem você começa a estudar. E aquilo lá me marcou muito, porque eu sabia o quanto meu pai amava os cavalos, aquele lá que praticamente ele fez o parto, né, quando o cavalinho nasceu, e aquilo lá ficou sempre guardado comigo, né? E aí os anos foram passando, e ele nos ajudou muito, eu e a sua mãe, a construirmos a escola. Em cada cantinho lá de nossa escola tem uma gotinha de suor do Vodi e da avó Marta, não é? Eu sou muito grato a eles por isso. E aí, na hora do prédio, pronto, vamos dar um nome. Que nome? Cavalinho, que foi a origem do estudo, tinha tudo a ver para mim com educação. E branco por causa dos cabelos brancos. Você já conheceu seu avô, já numa idade... E sempre foi assim, filha. Desde quando eu era pequeno, eu busco nas lembranças e sempre teve o cabelo grisalho. Então ficou lá cavalinho branco por causa disso. Um outro fator assim do cavalinho estar ligado à educação, os índios Chioques nos Estados Unidos, eles acreditavam que quando a Índia engravidava, Deus já preparava o espírito de um cavalo.
para nascer quando a criança nascesse. Então, o animalzinho que nascesse mais próximo do nascimento do filho ia ser o cavalo que Deus, né, na crença deles, deu para acompanhar aquele índiozinho, e esse cavalo sabia o caminho das pradarias do céu. Por isso que os Chuukis tinham um amor assim pelo cavalo fantástico, né? E esse amor já veio da inteligência do índio, né? Porque os espanhóis chegaram aqui na América, né, para dominar os incas, e eles ficaram apavorados, porque eles acharam que eram deuses, né? Pessoas montadas num cavalo e achavam que era uma coisa só, né? E se renderam, tanto que 600 e poucos espanhóis a cavalo conseguiram dominar mais de 20 mil índios, né? Os incas, né? O índio americano já não. Quando os europeus vieram lá para os Estados Unidos, montados nos cavalos, eles adoraram os cavalos, mataram os brancos, pegaram os cavalos e deram um trabalho enorme para o exército norte-americano para defender as suas terras, né? Então, o cavalo tem toda essa origem também, assim, com crianças. E aí os anos foram passando, não é? A insistência dos pais, não é? Em relação assim que o cavalinho branco desse continuidade, então nós conseguimos autorização para o ensino fundamental, que agora vai do 1º ao 9º ano. E aí que é o problema, né? Quem que coloca uma camiseta escrito cavalinho branco numa criança de 8, 9, 10 anos? Ou no adolescente, nem pensar. Imagina assim, 8º, 9º ano, né? Já ficantes com namoradas, baladas, tudo, cavalinho branco. Então, ficou o nome de Jucares. Jucares era um templo na antiga Grécia, onde os filósofos se reuniam escondidos para ensinar o povo a ler e a pensar, né? E que por plena coincidência, né, o seu apelido Juca e o nome da minha mãe Íris, a união, né? Jucares, né? Vem daí assim o nome, né? E por que Juca? Eu herdei o nome do meu avô, José Luiz de Faria, e eu sou José Luiz de Faria Neto. E eu fiquei sabendo que o meu avô ele chamava Francisco Luiz de Faria, só que ele odiava o apelido de Chico. Aí, em 1904, imagina a dificuldade que foi, com o dinheirinho que ele foi ajuntando os seus primeiros trabalhos, ele conseguiu mudar o nome de Francisco para José. E aí eu falava, vô, eu preferia ser chamado de Chico do que de Zé. Eu odeio Zé, né? Não gosto. Aí ele falou, mas como é que eu sou conhecido? Como é que você me chama? Ah, chamo o senhor de vô Juca, né? E hoje os meus netinhos me chamam assim. E aí, na cidade, como que me chamam? Ah, é o Major Juca Faria. Então, apelido de José é Juca. Se alguém te chamar de Zé, você não olha. Se alguém te chamar de Juca, você, boa tarde, tudo bem com o senhor? Ah, beleza, né? Só que aí a minha mãe entrou em ação, né? Filho, que mal educado, estou te chamando, você não olha. Não, estou chamando o Zezinho. Zé, o vô Juca falou para mim não olhar, que aí as pessoas iam aprender a me chamar de Juca ou de José Luiz. Dito e feito, né? Às vezes até esqueço o meu nome mesmo. Bom, eu acho que o pessoal aí de casa já conheceu um pouquinho da nossa história, mas vão ter muito para conhecer ainda no decorrer de todos os nossos programas. É um programa que é feito com muito amor e com muito carinho para você que está aí nos assistindo. Você que é pai, que é mãe, que é avó, que é madrinha, monitores, professores, enfim, todos aqueles que têm a felicidade de ter contatos com crianças podem contar com a nossa ajuda, que vai ser sempre feita com muito amor e carinho, inspirada por Deus. Com certeza, não podemos deixar de agradecer a todos que sonham conosco, né? Esse sonho do programa Jucares e Você, a produção, o pessoal do cenário, do estúdio. E assim por diante. Todos os nossos familiares. Muito obrigada pelo carinho, espero que vocês gostem do nosso programa. Todos os sábados, às 18 horas, eu conto com a presença de vocês. Fique com Deus, até a semana que vem.